Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Rodrigo Schmidt, eu sou professor de Python for Finance e Data Science e Inteligência Artificial aqui no Let's Code. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre Python e Excel. Se vocês se interessam por esses assuntos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e mandar esse vídeo para as pessoas. Então você que veio aqui ver esse vídeo, provavelmente sabe trabalhar com Excel muito bem e está na dúvida se você deve aprender Python ou uma linguagem de programação. Eu vim falar para você uma coisa bastante importante, que é: você não precisa parar totalmente com Excel para aprender uma linguagem de programação. Você pode usar os dois ao mesmo tempo muito bem e com certeza vai ser um conhecimento válido. Então, por que você deve aprender Python para trabalhar com análise de dados além do Excel? O Excel hoje em dia funciona muito no status quo. Parece que todo mundo usa o Excel para tudo, com análise de dados, e as pessoas são treinadas ou até mesmo usam o Excel sem ter o devido treinamento. A gente vai presenciar, num futuro muito breve, um belo shift no que a gente está falando em ciência de dados. Ou seja, as pessoas vão começar a usar o Python e a programação de um modo geral como se fosse o inglês no dia de hoje. Se você sabe falar inglês, você sabe que dá para procurar muito mais informação na internet, dá para ler artigos científicos, coisas que não dá para fazer sem você saber essa linguagem. Num futuro muito próximo, saber programar em Python ou em algumas outras linguagens vai funcionar exatamente da mesma forma. Não vai ser mais um diferencial, vai ser, na verdade, a base. Mas por que essa base é tão importante? O que você consegue fazer com essa ferramenta que você não conseguiria no Excel? Bom, tem vários pontos diferentes que eu quero tocar aqui, mas para trabalhar com ciência de dados e análise de dados de um modo geral, que é algo bastante importante, por exemplo, no mercado financeiro, você tem 4 etapas bastante básicas: a preparação dos dados, a análise dos dados, a visualização de dados e a modelagem de dados. Então, a preparação vai começar como a etapa que leva mais tempo e é a mais chata. Análise e modelagem geralmente não gasta tanto tempo quanto a preparação de dados. Você vai passar muito tempo limpando seus dados, ou seja, tirando os valores que estão ruins ou nulos, aqueles que não estão presentes na sua tabela. Você vai passar muito tempo filtrando seus dados, conseguir só a parte que realmente te interessa na sua tabela. Você vai passar bastante tempo agrupando seus dados e unificando, que é basicamente você fazer uma pré-análise dos seus dados. A análise de dados em si pode ser feita de diferentes formas, e o Excel até que funciona bem em várias instâncias. Você consegue fazer regressões lineares, você consegue fazer análises estatísticas usando o Excel. O problema é que no Excel você não tem a maleabilidade para trabalhar com largas quantidades de dados. Se você tem um volume muito grande, o Excel trava. Então, se você trabalha com dados que são gigantescos, é muito mais prático você usar o Python, que é rápido e funciona muito melhor. Passando para a visualização, a história já começa a ficar um pouquinho diferente. O Python é excelente, você tem muitas bibliotecas diferentes em que você pode trabalhar com visualização. Você pode fazer elas no Matplotlib, no Seaborn, em várias outras também. O Excel oferece algumas ferramentas básicas de visualização que, honestamente, não são das melhores. Você pode estar confortável com fazer visualizações no Excel, mas você vai ter uma ferramental muito melhor para fazer as visualizações em uma linguagem de programação. E na parte de modelagem, a história já é muito diferente também. No Excel, você consegue fazer modelagem simples como a própria regressão linear que eu mencionei. No Python, em linguagem de programação de um modo geral, você vai poder usar modelos sofisticados de machine learning, modelos bastante robustos de previsão de análise de séries temporais, por exemplo, algo que é bastante requisitado no mercado financeiro. Então vamos ver um exemplo prático em que a gente pode fazer a limpeza dos nossos dados, a gente pode filtrar eles para depois passar para análise, visualização e no futuro também fazer uma modelagem robusta. Bora lá? Beleza, gente. Então vamos começar aqui com alguns dados bem simples no formato tabular. Para fazer isso, eu vou colocar aqui
usando o Data Reader aqui do nosso Pandas. Então, a gente vai puxar, usando Data Reader, alguns dados tabulares de uma time series de determinado ativo. Eu vou vir aqui e chamar amzo34.sa para a gente tirar os dados da Amazon. E eu vou fazer isso também tirando do Yahoo Finance. Então, esses dados vão vir aqui nesse formato, com as datas, os preços altos, os preços baixos, preço de abertura, preço de fechamento, volume e o preço de fechamento ajustado. Então, o que a gente vai fazer aqui com esses dados, no formato tabular, é capturar eles aqui em uma variável. Essa variável aqui vai capturar os nossos dados e agora, se eu mostrar, ela tem todos os nossos dados aqui. O que dá para a gente fazer? Repare que no volume a gente tem vários zeros aqui. Então, para começar, naquele primeiro ponto de preparação de dados, o que a gente vai fazer é filtrar esses valores aqui que tem o volume zero. Então, o que eu vou fazer aqui é falar para ele que eu quero que a coluna volume seja igual a zero. E ele vai fazer aqui um filtro em que os valores que eram iguais a zeros vão ser igual a true e os valores que não são iguais a zero vão ser iguais a false. Então, eu vou jogar isso daqui num filtro que eu vou chamar de volumes nulos. E agora eu posso incluir esse filtro dentro aqui da minha variável original. E aí ele vai mostrar só os volumes que são iguais a zero aqui na minha tabelinha. Para eu fazer essa manipulação e tirar esses volumes que são iguais a zero, também é muito simples. Eu coloco um till aqui para indicar que eu quero todos os volumes que não são nulos. Ou seja, isso daqui vai atuar como uma contraindicação, um not, um não. Então, na hora que eu fizer isso, ele vai me jogar todos os volumes que não são iguais a zero. Com isso, a gente tem a nossa variável aqui que captura a nossa tabela toda filtrada. Com isso, eu posso fazer isso em uma nova variável. Então, eu vou fazer isso com Amazon filtrada. E essa variável aqui vai capturar esses dados. Com essa filtragem, eu posso plotar de uma maneira muito simples. Eu simplesmente aplico um ponto plot e ele vai plotar para essas 6 colunas aqui. Reparem que ele faz o volume, que é esse roxo aqui, ser muito maior que todos os outros que estão aqui embaixo, nas outras cores. Isso acontece porque o volume tem uma ordem de grandeza muito maior. Ou seja, a gente precisa plotar apenas os outros, ou apenas o volume. Se eu quiser plotar apenas o volume, eu vou pegar essa variável aqui, eu vou fazer o volume aqui, e eu vou usar o plot. Com isso, eu tenho uma plotagem bem simples aqui do meu volume pela data. Eu também posso fazer a mesma coisa de uma maneira muito simples para todas as outras colunas. É só eu fazer aqui com as colunas que eu quero. Então, se eu quiser a high e a low aqui, eu posso fazer um plot de uma maneira bastante simples. Eu selecionei as duas e plotei. Agora a gente tem os nossos dados visualizados aqui de uma maneira super simples. Moral da história: você deve aprender Python se você sabe Excel? Minha resposta é: vale a pena tentar. Se não der certo, você aprendeu alguma coisa nova e você vai saber análise de dados bem melhor em uma planilha no Excel. Então eu sugiro você cair de cabeça, aprender algumas ferramentas, visualização e um pouco da linguagem de programação também, cuja lógica é muito útil. Então, se você está interessado nesse tipo de assunto, dá uma corrida lá no site da Let's Code, vê os cursos e, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, manda para seus amigos e dá o joinha.